Bom dia, quarto ano, turma. Vamos para a nossa explicação da nossa atividade de hoje, que é referente às páginas 215, 219 e 220 do nosso módulo 4. Na 215, temos 3 questõezinhas, onde elas serão resolvidas de acordo, com essa tirinha, Temos que primeiro observar a tirinha. Percebemos que na tirinha, tem um meninozinho aqui onde ele está bem agasalhado, Está tomando o quê, Sorvete. Então, o que é que temos que prestar atenção nessa tirinha, gente? A questão o que ele está consumindo e a vestuária dele, Que você vê que aqui na primeira está agasalhado, consumindo o quê? Um sorvete. Provavelmente, como é que está aqui, Nessa tirinha, frio, quente. Em seguida, temos a imagem do sol. Ele já com outro tipo de roupa, Uma roupa bem mais, de verão, E consumindo algo mais quente. E já aqui, ó, a gente nota o quê? Ele com a cara, tipo, um pouco, aborrecido. E a gente nota o quê? Vento, Aí fala o seguinte, Só detesto quando a temperatura fica indefinida, Então, com base nessa tirinha, iremos para as questões. Aí, a primeira, ele pergunta, ó, o que aconteceu com a temperatura do ambiente ao longo da história? O que a gente percebe? Como é que estava o ambiente aqui, Como é que estava a temperatura, Estava quente, estava frio, o que aconteceu, como foi mudando, de uma tirinha para a outra. Continuou do mesmo jeito, ficou quente ou ficou frio, então você tem que analisar uma por uma. Na segunda, de acordo com a tirinha, a temperatura do ambiente pode interferir na vida das pessoas. O tempo, gente, o clima, o tempo naquele momento, Nem tanto o clima, não, o tempo. Ele pode interferir, Se a gente pretende fazer uma viagem, E de repente começa a chover, Interfere ou não na vida das pessoas, Você vai colocar que sim ou que não e vai o quê? Justificar, Dizer o porquê, da sua resposta. Já na terceira, ó, em sua opinião, por que o personagem parece aborrecido no último quadrinho, O último quadrinho é esse, gente, Quando ele fala, ó, detesta quando a temperatura fica indefinida. Por que ele tá aborrecido? O que é que deixou ele chateado? Qual foi o fato que deixou ele chateado? A gente vê que estão falando do quê? Que ele tá aborrecido devido ao quê? A temperatura. Mas por quê? Que ele ficou aborrecido. Indo, gente, agora para página 219, Vamos ter este gráfico, que é um gráfico que fala sobre a temperatura média mensal no município de Londrina, Paraná, em 2016. Então, é um gráfico, gente, de temperatura que mostra como está a temperatura ao longo do ano. A gente vê que temos os meses, de janeiro, até o dezembro. Então, está mostrando a temperatura mensal, nos meses. Aí, vamos analisar aqui, ó, a letra A. Em qual mês foi observada a menor temperatura média? O que é que você vai olhar aqui? Essa partezinha verde está indicando o quê? Como é que está a temperatura. A gente nota que tem uns que tem mais, E tem uns que tem menos. Então, isso quer dizer que o que tem mais, a temperatura ficou mais alta. E os mais baixos vão ser porque a temperatura está o quê? Menor. E ele pergunta, em qual mês foi observada a menor temperatura média? Então, você vai olhar qual o mês que está com a menorzinha temperatura, qual o mês que está mais baixinho, Essa partezinha verde. E na B, o que aconteceu com a temperatura média entre os meses de janeiro e junho? Então, você vai olhar aqui janeiro, ó, você vai olhar, janeiro tá lá em cima, Ele manda você olhar entre janeiro e junho, você vai olhar janeiro. Aí, como é que ficou o fevereiro, o março, o abril, até chegar no junho, o que é que a gente percebe, ó? Quando a gente vai olhando, a temperatura aumentou, ao longo dos meses, ou caiu, E na C, como o movimento de translação da Terra pode ser associado a esse gráfico. O que é que tem a ver, gente, o movimento de translação da Terra com o gráfico? Vamos lembrar do quê, Que a gente viu lá no comecinho do ano. O movimento de translação é o movimento que a Terra faz em torno de quem? Em torno do Sol. Então, é um movimento que dá as nossas estações do ano. E devido a esse movimento e as estações do ano, aqui a temperatura no nosso ano, ela vai o quê? Variar. Não vai ser só chovendo, não vai ser só quente, Não é à toa que nós temos, O verão, o outono, a primavera e o inverno. Então, o que é que tem a ver, O movimento de translação da Terra com o gráfico?
Porque o movimento de translação, ele dá o quê? Nossas estações do ano. E essas estações do ano é que vão ocasionar o quê, né? Durante o ano? A mudança do tempo, né? Que é exatamente o que percebemos no gráfico, né? Que vai mudando, né? A questão da temperatura. Não fica só uma coisa só. Indo agora para 220, gente, vamos ser essa questãozinha aqui. Vamos prestar atenção nessa questão, gente. Porque nessa questão ele pede o seguinte, ó. Pesquisa em sites e jornais, né, a temperatura média do ar nessa semana no município onde você vive. Use essas informações para completar o quadro abaixo. Então, gente, como essa nossa atividade é de hoje, né, de sexta-feira, o que é que a tia quer? Que vocês coloquem, né, como a atividade é hoje, sexta, e a tia irá corrigir na segunda, né, nas nossas aulas, e nós não temos aqui o domingo, o sábado e o domingo, né? Nós temos a sexta, então o que é que você vai fazer? Você vai fazer sua atividadezinha hoje e vai pesquisar pelo menos como é que tá a nossa temperatura de hoje, de sexta-feira, viu? Essas daqui não tem problema não, vocês podem deixar mesmo em branco, porque na segunda-feira a tia já corrige. Agora, quem quiser em casa, né, tá dando uma olhadinha, né, tipo segunda, terça, vai vendo como é que tá a nossa temperatura, como é que a nossa temperatura tá se comportando, você pode fazer isso. Mas hoje mesmo, vocês só vão ter realmente a necessidade de ser, né, colocar o da sexta-feira, tá bom? Aí a outra, né, ó, houve uma variação de temperatura média do ar no município durante esses 5 dias da semana. Como a gente não iremos colocar, né, a tabelinha, né, iremos colocar só a de hoje, né, então vocês também não têm a necessidade de estar respondendo essa daqui, né, que no caso era pra gente comparar um dia com o outro, tá bom? Então não precisa, né, responder essa. E a tabela, lembrando, só coloquem a temperatura da sexta, né, que é de hoje. E a segunda questão, ele pede, ó, ligue cada imagem da coluna da esquerda ao termômetro que melhor representa a temperatura do ambiente da imagem. Então, você vai olhar como é que tá a situação do menino, tá todo agasalhado. Se o menino tá com frio ou tá com calor. Aí, você vai olhar aqui o termômetro. A gente tem um termômetro marcando, né, 7 graus. E a gente tem outro marcando 38, né? 38 é porque a temperatura está mais alta e 7 porque a temperatura está baixa. Então, qual é a imagem que vai ter a ver com qual termômetro aqui? Aí você vai ligar. Essas aqui já as pessoas na praia, né? Normalmente a gente vai pra praia quando a temperatura tá baixa ou quando a temperatura tá alta, né? Então, temos que analisar para poder ligar. Pronto, gente, essa é a nossa atividade de hoje. Qualquer dúvida, vocês me procurem no privado, tá bom? Tenham um bom dia.